Sejam muito bem-vindos ao Histórias Empreendedoras. E hoje eu tenho uma grande história inspiradora para te contar. Nós vamos conversar com o fundador do restaurante Urucum, Rafael Miralli. O restaurante Urucum está localizado numa das mais belíssimas praias do estado de Santa Catarina, a Praia do Rosa, localizada em Ibituba. Rafael, muito obrigada pela tua disponibilidade, estar cedendo o seu tempo para conversar com nossos jovens espectadores. É um prazer e até um orgulho poder saber do interesse de vocês de conhecer histórias sobre empreendedorismo, ter esse reconhecimento que, mal bem, a minha história também faz parte um pouco desse empreendedorismo, e a gente sabe que na vida tudo é motivação e inspiração, então se a gente puder estar inspirando, motivando, então tá perfeito. Eu também me motivo e me inspiro. Que ótimo. Gente, vamos lá. Rafael tem um incrível currículo, ele começou em economia e depois pulou para a gastronomia. Eu gostaria de saber como é que foi esse pulo do gato, por que tu começou numa área, pulou para outra, como é que foi isso na tua cabeça? Ainda mais para os jovens que, tipo, na entrada da universidade, eles tem várias dúvidas, assim, que curso eu vou escolher e como é que foi a tua opção nessa época, assim, por que economia, o que te motivou? Bom, eu sempre tive uma certeza na minha vida, desde que eu me conheço como ser pensante, de que eu abriria um negócio próprio meu, eu iria trabalhar para mim e que eu não iria seguir essa... Ainda mais que nos anos 80, quando eu era criança, aquela coisa tradicional de ou você vai ter um emprego público, ou você vai ser advogado, engenheiro, ou você vai trabalhar em algo até se aposentar. Eu tinha certeza que eu não iria me aposentar, eu não conseguia nem imaginar isso. Então eu sempre tive certeza que eu iria ter algo meu. Então na minha vida eu comecei a sempre coletar informações e coisas que tivessem a ver. Em relação à faculdade de economia, foi uma questão bem prática. Eu estava com 18 para 19, realmente acho que com 18 para 19 anos fica muito difícil da gente conseguir planejar uma vida. Eu acho que o sistema é feito de uma maneira errada. A minha filha particularmente, eu não quero que ela entre na faculdade tão cedo quanto eu, com 18 anos. Eu acho que a pessoa tem que viajar nessa hora, tem que se expor ao mundo um pouco para poder amadurecer, para poder tomar uma decisão sobre os seus próprios 40, 50 anos na frente. Bom, mas voltando, tinha que se tomar aquela decisão, né? Tinha que fazer uma faculdade, Sim. Tinha que se inscrever para alguma coisa. Como eu queria ser empresário, eu imaginei que teria que ser alguma coisa na área de economia e administração, né? Alguma coisa que envolvesse isso, que me desse esse tipo de conhecimento. Eu gostava muito de educação física, mas naquela época não era um mundo tão ágil como hoje. Então eu fiquei naquela coisa, e foi uma questão bem de menino malandro, assim. Minha mãe falou bem assim para mim: se tu entrar na faculdade, eu estava trabalhando, né, eu trabalhava como vendedor em shopping, ela falou, se tu entrar na faculdade pública, no caso eu entrei na Federal lá do Rio Grande do Sul, se tu entrares na faculdade pública, eu te dou um carro. Um carrinho simples, no final veio um carrinho super simples, até fiquei decepcionado. Não, brincadeira, mas foi aquela coisa. Sim. Então, menino homem, com 17 para 18 anos, até 18 anos fala em carro, é tudo que a gente queria ter com 18 anos. Eu falei, pô, dei uma estudada pesada, e botei as opções como economia e administração. Acabou que eu acabei passando em economia na Federal, passei super bem colocado, né? E ali comecei. Quando eu entrei na faculdade, realmente foi um choque para mim, eu não estava pronto com aquele excesso de informação. O curso de economia puxado. É extremamente puxado, extremamente complexo, é de altíssimo nível. Hoje em dia eu dou graças a Deus ter estudado economia, foi a melhor coisa, ele me mostrou, eu entendo o mundo numa lógica que as pessoas não conseguem nem entender. O meu cérebro já foi programado a fazer coisas que hoje em dia seriam muito difíceis de eu fazer se não tivesse tido lá atrás aquela puxada mental, aquela descarga, aquela coisa tensa, aquele volume de leitura, aquele volume de coisas que eu tinha para fazer naquela época que parecia um absurdo. Eu não entendia nem porquê, tornaram a minha capacidade de estudo, de leitura, de compreensão hoje em dia muito maior. Então são coisas que às vezes quando a gente tem 18, 19, até 20 ou até mais, a gente nem consegue entender, absorver, entender tudo aquilo que está sendo colocado dentro da nossa massa cefálica. Então a grande vantagem de você estudar, de você correr atrás de uma meta onde envolva o estudo, a concentração, é o treino. Eu acho que mesmo que você até esteja estudando mal, que depois você diga, não, mas eu desisti, não gostei daquilo. Certo. Mas aquele treino específico que você fez, de força de vontade, de disciplina, de ter que repetir, de estar com sono, de ter que estudar, aquilo torna o teu cérebro mais forte
como se fosse o teu corpo que você estivesse fazendo qualquer exercício, e você vai ficar mais forte. Então, a economia é um choque de informações, mas foi bem sufocante para mim no começo. Qual é a cidade que você cursou? Eu cursei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Legal. Fui morar lá. E acabei passando na Federal logo e, pô, ali começou a faculdade. Foram 4 anos, assim, bem puxados? Não foram 4 anos porque no meu segundo semestre eu dei uma surtada. Porque como eu tinha entrado bem colocado, a gente lá na Federal era assim, os 65 primeiros colocados entravam no primeiro semestre, certo, e os 65 seguintes, que eram 130 vagas, entravam no segundo semestre. Eu entrei entre os primeiros. As pessoas que estudavam comigo eram meninos de altíssimo desempenho intelectual de colégio. E eu nunca fui um CDF, eu nunca fui aquele menino que tinha um altíssimo desempenho. Eu sempre fui muito hiperativo, esporte, praia e bola. Eu não era aquele menino quietinho que ficava de óculos. Quando eu entrei na minha turma, eu me deparei com somente isso. Eu falei, meu, o que eu estou fazendo? Estou no lugar errado. Estou no lugar errado, não pode ser. O que aconteceu? Por que eu caí aqui? Caiu eu e um amigo meu. Nós éramos os dois últimos colocados, os 64 e os 65. Os 64 e 65. A gente olhou e falou, meu, isso aqui não é nosso lugar. Tanto que desses meus colegas, vários tornaram altos cargos em bancos. E isso já durante a faculdade, já foram se caminhando. Sim. Bom, a gente falou, meu, isso aqui não é nosso lugar. Não é. Daí a gente viu que a outra turma que entrou no segundo semestre era mais a ver com a gente. Era um pessoal, a gente falou, bom, rodamos em todas as cadeiras e engrenamos com essa segunda turma. Para entrar na turma um pouco mais light. Então foi essa a história. A gente acabou que eu, nesse meio tempo de faculdade também, eu fui já morar um tempo fora, já fui passar um tempo fora. Por mim não teria voltado. Então, conte isso pra gente. Você acha importante que o jovem, além de não fazer uma escolha tão cedo, porque como você bem colocou, aos 17 aos 18 anos a gente sabe que o jovem não tem subsídios para escolher uma carreira. Ele tem mais é que experimentar a vida, como você falou, cair no mundo, botar uma mochila nas costas, fazer um intercâmbio. E falando disso, Rafael, que conselho você daria para o nosso jovem? Assim, você acredita que o intercâmbio, o que te agregou na tua vida o intercâmbio? Na verdade, eu não cheguei a fazer esse intercâmbio formal como hoje em dia, eu simplesmente fui. Eu tinha a primeira vez eu tinha umas amigas que moravam na Califórnia, eu falei, vem pra cá, vem aqui ficar um tempo. E eu fui ficar 6 meses. E isso foi um momento muito interessante da minha vida, esse momento é legal da gente contar. Eu fui ficar 6 meses na Califórnia e decidi vou ficar mais 6. E eu já queria ficar lá, estudar lá, começar a fazer um college de turismo lá, eu me lembro. E minha mãe falou, não filho, tu tem que aprender a terminar as coisas na vida, isso é muito importante, ela sempre disse, tu tem que terminar. Tu começou a tua faculdade, termina, depois. E eu, tudo bem, quando foi no final do segundo semestre eu decidi voltar, só que o trancamento da faculdade da URBS é por 6 semestres. E houve um problema do meu trancamento no meu segundo, eu acho que eu preenchi errado lá por fora, não mandei na data certa. Quando eu volto dos Estados Unidos para o Brasil, eu estou excluído da faculdade. Poxa. E aquilo foi um impacto para mim, porque até então a faculdade era uma coisa que eu queria, mas eu estava tipo assim, que saco. Sim. Quando eu tive aquela notícia, sabe aquela coisa quando você perde a namorada, e você descobre que é uma namorada, sabe assim, mais ou menos? Falou, mas realmente foi um impacto. Como assim eu perdi? Sim. Como assim eu estou excluído, estou jubilado, não sei como é que era o termo. E aquilo foi um impacto muito grande. E aí eu fui ver lá com a faculdade, como uma instituição extremamente hierarquizada e administrativa e burocrática, eu não tive chance nenhuma com eles, eles não quiseram nem conversar comigo, só me restou a via judicial. Eu fui pesquisar casa e descobri que na história da Universidade Federal, isso aí vocês podem confirmar, se vocês forem fazer essa pesquisa facilmente lá na Federal do Rio Grande do Sul, só tinha havido um caso de reintegração até hoje. Uma advogada famosíssima lá do Rio Grande do Sul. Eu fui lá na mulher, a mulher me cobrou na época um valor, se eu não me engano, isso é 99 para 2000. Um valor de R$6.500. Eu sei que era um dinheiro que eu dizia, mas isso aqui eu vou ver o resto da vida. Eu pensava, não tinha como. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu vou perder a faculdade. Um amigo meu recém-formado de Direito falou, Rafa, vou pegar o teu caso, pela minha experiência, eu dei um dinheiro numa mixaria para ele, eu vou pegar o teu caso e vamos tocar. A gente tocou o caso, a gente entrou na época com uma liminar de, eu não lembro até hoje desse nome, antecipação de tutela, onde se discutiu aqui a seguinte questão, bom, vamos discutir se ele merece ou não estar numa faculdade, isso é uma questão que podemos discutir, mas vamos antecipar a tutela e dar o direito para ele de estudar, porque nós não podemos retirar esse direito do aluno, vamos deixar ele estudando, já que ele está disposto, e vamos discutir esse assunto. Mais ou menos juridicamente era isso que ele queria dizer com essa antecipação.
e o juiz, incrivelmente, até hoje é aquelas coisas de, talvez de Deus, eu não sei, cada pessoa tem a sua maneira de se expressar em relação ao mundo, mas realmente deu certo. Foi o segundo caso, um menino de 20 e poucos anos, um advogado amigo meu, conseguiu quebrar essa barreira na URGS e eu fui reintegrado à URGS. E aí ele olhou para mim e falou o seguinte: Rafael, a gente dificilmente vai ganhar da URGS. A URGS é uma máquina muito poderosa, mas a gente tem uma coisa que a gente pode fazer. Se você conseguir terminar a sua faculdade antes do discutido, o fato está morto. Nós não teremos o que discutir. Foi o que acabou eventualmente acontecendo. Faz o máximo de cadeiras que tu puder e acaba isso, cara, porque daí quando for sair o mérito do juiz, daqui um ano, 2 anos, já está formado. O juiz vai dizer: não, meu Deus, cara, já está formado, eu não vou retirar o diploma de uma pessoa. E foi o que eu fiz, enlouquecidamente. Eu fiz cerca de 10 cadeiras nesse semestre. Mais de trabalho, eu trabalhava já em bancos, né? Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, no setor de perícias. Então você chegou a trabalhar, fazer um estágio? Fiz sempre estágio, nunca parei de trabalhar. Na área de economia mesmo? Sempre, trabalhei no departamento de administração policial durante alguns anos e depois tive basicamente 2 estágios. Departamento de administração policial do Rio Grande do Sul, eu trabalhei por uns 2 anos e meio a 3, e depois eu fui para o departamento de perícias da Caixa, os 2 como trainee. Fazendo um adendo, você considera que é muito importante para o jovem também entrar no estágio, começar a praticar aos pouquinhos a sua profissão? Eu vou dar um feedback em relação ao que eu tinha. O problema nos anos 90 é que, eu não sei como está hoje em dia a qualidade, os bons empregos para o jovem entrar eram somente para aqueles alunos que estavam no nível assim. Eu já falava inglês na época, eu já tinha, mas o meu currículo era pequenininho, eu ficava chocado como era forte o mercado de trabalho. Eu dizia: só eu mesmo abrindo meu negócio, porque eu estou vendo que é muito difícil. Não vou ter chance. Era esse o sentimento que eu tinha. Eu chegava com o meu currículozinho, os meninos já... Não, eu trabalhei 3 anos no Posto Piranga, 4 anos na Shelby's Corporation. Eu trabalhei 1 ano aqui. Então era bem... Então eu acabava pegando estágios e trainees que eram empregos que não te acrescentavam do ponto de vista do teu curso em si. Mas como qualquer trabalho, como qualquer atividade na vida, ela te ensina. Então, claro que você tem que trabalhar, nem que seja como eu tive que ficar uma vez um mês numa copiadora tirando cópia, como eu estagiei em economia, mas era esse. Então você aprende a ter humildade, você aprende a que tarefa dada é tarefa cumprida, você aprende um pouquinho da vida, onde não adianta chorar, não adianta reclamar. Se a situação é essa, daqui para diante que a gente tem que lidar com ela. Então, nesse sentido, qualquer experiência onde te tire dentro da tua zona de conforto é importante. Gente, como é que foi os primeiros trabalhos lá nos Estados Unidos? Eu soube que você trabalhou como garçom, começou mesmo de baixo. Aí a parte boa, o garçom já era na parte boa. Os primeiros empregos dá pra gente chorar aqui um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho. Foi... Na primeira vez que eu fui, ainda foi mais tranquilo. Não foi a primeira vez, foi uma coisa, eu fui para passar 6 meses, tinha um empreguinho. Quando eu fui a segunda vez, que já foi como formado na faculdade, onde eu estava naquele momento na vida, né? Estou me formando, formei economia, será que eu continuo? Eu me lembro que eu peguei todo aquele kit de perícias para, de repente, eu empreender e começar a ser um perito autônomo. Estava naquele momento de coração aberto totalmente na vida. Fui para fora e eu imaginei que lá pelo menos uma coisa eu iria conseguir ganhar. Dinheiro. Porque era difícil para mim conseguir um emprego no Brasil. Era difícil. Como eu tinha vivido anos antes, tinha visto que lá a possibilidade de emprego era mais efetiva e real, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tinha dinheiro para 1 mês. Né? Eu tinha um aluguel e um dinheiro que daria para alimentar durante 1 mês. E depois, ou eu iria fazer o que muitas pessoas fazem na vida, que é ficar choramingando para a mãe, ou a gente assume e vamos ver o que eu toco esse mês. Eu optei por bater o meu orgulho e dizer: não, eu vou me virar do meu jeito. Aí, em 1 mês, acabei que não peguei emprego. Nesse meio tempo eu já estava estudando, eu fui lá para estudar a segunda vez. Eu fui também fazer um TOEFL, que é um curso onde te enquadra dentro do teu nível de proficiência em inglês, e a partir do momento que se eu tivesse um nível alto de proficiência, eu iria poder fazer o TESOL, que seria para me formar como professor de inglês. Seria um curso de pós-graduação e extensão, que é Teaching English to Speaker of Other Language, ou seja, ensinar inglês para falantes de outras línguas. Me habilitaria a ser um professor de inglês em qualquer lugar no mundo que não fosse o inglês a língua mãe. Então esse era o meu plano, plano A, plano B, plano C, a gente tem que ter, eu acho que na vida tem que ter, a gente, por mais que tenha o sonho, a gente tem que saber que a vida é feita de possibilidades também. Perfeito. Então, eu chegando lá, já estava estudando, né, eu lembro que eu matriculei em Community College, que são escolas fantásticas, gratuitas que tem lá, para a maioria imigrantes, são as Community Colleges que se chamam
comecei a fazer esse preparatório para o TOEFL e procurando emprego. E foi acabando o dinheiro na área do emprego. Resumindo, o emprego que eu consegui foi o seguinte: entregador de comida num restaurante chinês. Desculpa os chineses, muito respeito, mas realmente eles eram extremamente rígidos. E como lá na China as pessoas trabalham por $7 o dia, o conceito dele de trabalho por dinheiro é muito relativo e muito elástico em relação ao conceito que a gente tem lá. Eles trabalham muito por pouco, né? Até hoje, toda a exploração que você tem, toda, né? Então, imagina os antigos. Então, o cara olhou para mim e falou assim: olha, o emprego que eu tenho para ti é o seguinte, eu não vou te pagar nada, o que tu conseguir de gorjeta nas tuas entregas tu pode ficar e eu te dou a refeição no final do dia. Eu falei: pô, tá fechado. Eu não tenho dinheiro para comer, era caríssimo comer nos Estados Unidos, era uma fortuna. Eu tinha um carrinho de $1000, né? Um Wedgezinho caindo nos pedaços, mas que foi o que eu cheguei e comprei. Sim. E eu comecei a fazer isso. Então, praticamente esse foi o meu primeiro emprego que eu consegui dizer sobreviver. Eu tenho uma comida no final do dia, tirava ali um 10 doleta, um 15 doleta que pagava o combustível para mim poder, e assim eu fui ficando lá. Em seguida consegui um segundo... Morando de aluguel? Morando de aluguel, não, morando de aluguel. A gente fez muita coisa, vamos dizer, errada, né? Mas não era aquele errado no sentido de fazer mal para mim, era errado porque a gente não tinha opções na vida. Tipo, a gente alugava uma casa para 2 pessoas e botava 8. Porque o aluguel era $1.500 numa casa. A gente queria morar numa área boa também, a gente não ia morar lá no subúrbio, a gente é brasileiro, né? O brasileiro tem esse problema, ainda quer ficar bem, né? Queria morar na beira da praia, na Califórnia, mas não tem dinheiro nem para comer. Tudo bem, aí vai lá, aluga uma casa que é para morar 2, bota 8 dentro. Nem precisa dizer que 3 meses depois nós fomos expulsos da casa, né? Claro. Nossa! Porque morar aí, imagina 10 brasileiros, os santos que não são... Mas até antes de ser expulso conseguiu um trocadinho e já estava... Não, já estava. E aí eu comecei a procurar empregos nessa área. Todo mundo trabalhava nessa questão de pedreiro e construção civil. Sim. Eu tentei fugir dessa área e fui para o restaurante. Aí eu caí dentro da cozinha no restaurante, que também, um restaurante indiano. Indianos e chineses foi minha porta de abertura para o mercado de trabalho, porque eles eram mais flexíveis com imigrantes, para aceitar a mão de obra. Né? Certo. E aí eu caí no restaurante indiano, comecei na cozinha. E ali eu comecei a ter meu contato com a cozinha. Só que eu fazia... lá eu fui para trabalhar e estudar. Eu só trabalhei e estudei todo o tempo que eu morei lá. Né? Então eu estudava de manhã, saía da escola e depois tinha o dia livre para trabalhar. Então eu fazia mais que um emprego. Então eu tinha esse emprego de lava-louça, né? Que era o mais básico na cozinha à noite. E durante o dia, nos finais de semana, eu fiz um emprego bem legal que me rendeu bastante dinheiro, que já foi uma coisa de empreender. Porque para empreender, você tem que acreditar, né? E eu fiz uma coisa, eu tirei uma carteirinha de motorista de táxi bike, motorista de bike, onde eu tinha uma bicicletinha que tu alugava e ela vinha com 3 assentinhos atrás, assim, você saía pedalando no centro da cidade para levar as pessoas que chegavam dos passeios dos navios, ou para levar as pessoas para as baladas de noite. Quem trabalhava de noite trabalhava em balada, eu como de noite trabalhava em restaurante, eu trabalhava de dia. Então quando chegavam os cruzeiros, tinha uma parte bem turística, no Seaport Village, lá em San Diego, tinha uma parte bem turística, quando a gente pegava o pessoal dos cruzeiros e levava para passear na cidade. Certo. Só que era uma coisa totalmente risco, você tinha que acordar às 8 horas da manhã, isso com a sua carteirinha lá na empresa, dar $100 e alugar a tua bike. Então tu já saía perdendo $100. Nossa. Não tinha comida, não tinha nenhuma garantia do que ia ser o final do seu dia. Poxa. E corre atrás. Só que, incrivelmente, se tu corresse atrás, foi um dos empregos que eu mais ganhei dinheiro nesse começo. Eu chegava a tirar limpo para mim $200 numa tarde de trabalho, assim, até durante. Então era uma coisa que eu ficava assim. E tinha outros dias que eu tirava $10, que eu não pagava nem a bicicleta. Mas, na média, ele era acima do meu salário por hora de garçom. Então foi uma coisa legal. Valia a pena. Mas ele é incrível, a gente fica voltando, eu chego até a me emocionar, porque eu fico me lembrando dos pensamentos que a gente tinha, e são os mesmos pensamentos que eu tenho na minha empresa, o mesmo pensamento que o jovem tem no começo dele, o mesmo pensamento que o grande empresário está tendo dentro da empresa dele. A insegurança, aquela sensação de ninguém acreditar em você, aquela sensação, será que vai dar certo? Aquela sensação, meu Deus, acho que hoje não deu. Tudo isso tu tem que quebrar como? Com força mental. E a mente é a nossa maior riqueza. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que focar e a gente tem que abaixar a cabeça. Porque alguma energia que existe no mundo, ela torna as coisas possíveis com isso. A gente não... Existem muitos estudos hoje em dia já tem muita coisa sobre empreendedorismo. Graças a Deus eu acompanho muita coisa no Instagram. Sim. Adoro que elas fazem empreendedor, todas aquelas coisas que eu escuto frases, como fazer, eu acho isso bonito. Mas só é bonito quando é posto na prática. Não adianta só escrever, você tem que acreditar, você tem que usar a mente. Então, esse primeiro emprego me serviu para isso, entendeu? Para mim acreditar que mesmo que num dia que eu estivesse num lado e como é que eu vou fazer para reverter isso?
se tu estiver no oceano, tu tem que tirar a tua possibilidade dali. Então acho que foi bem legal para isso. Enquanto isso, paralelamente a isso, eu continuava nas cozinhas, né? Sim. E comecei a me encantar com a cozinha, comecei a realmente gostar da cozinha, só que tinha um grande problema na cozinha. Eu ganhava $7 a hora na cozinha e eu via que o garçom ganhava $7 a hora, só que o garçom tinha gorjeta. E os meninos tiravam $50, $100 de gorjeta. E ele só servia, você estava fazendo os pratos? Isso, mas o que eu pensava? Eu preciso de dinheiro, na verdade. Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para conseguir ter esse meu curso, né? Mas eu quero juntar dinheiro para fazer meu negócio. Na segunda vez que eu fui focado já para isso, juntar dinheiro. Poxa. Eu vou ficar o tempo necessário para mim juntar um dinheiro aqui. Tu estava disposto a passar desafios e dificuldades. Isso na tua mentalidade tu já tinha em mente. Era só desafio, a gente sabia que era só desafio, mas é uma questão que eu queria, eu sabia, existia essa possibilidade de conseguir, né? Era uma época que o dólar era muito valorizado, né? Era 5 para 1, quase que não está hoje em dia de novo. E eu tinha isso, hoje em dia é difícil para mim, né, falar, porque parece que é fácil, depois que está feito, mas na época eu sabia, não tem como explicar, mas eu sabia, eu vou fazer isso. Então eu falei, bom, não dá para me ficar de garçom, de auxiliar de cozinha, porque é $7 a hora, se eu trabalhar 1.000 horas, eu vou tirar $7.000. Agora, se eu passar para garçom, que os meninos estão tirando entre 15 e 18 a hora, eu vou ganhar o dobro. Então, eu vou precisar trabalhar metade do tempo. Mas ao mesmo tempo perdi aquela habilidade que estava adquirindo. Mas naquele momento, aquilo para mim ainda não era uma coisa clara. Como eu dizia, eu estava me cercando de possibilidades. Naquele momento, esse chefe Rafael não existia. O chefe Rafael foi surgir anos depois. Naquele momento era dinheiro. Conseguir terminar os meus estudos para garantir que eu teria uma outra profissão, que seria professor de inglês, e garantir que eu tivesse dinheiro para montar meu negócio. Que negócio vai ser esse, gente? Eu não sabia. Eu não tinha nenhuma ideia. Olha, ele tinha um sonho, que lindo isso. Nossa, e arrepia. Eu falando também agora, eu às vezes até estou gaguejando, porque eu também começo a pensar em um monte de coisas e também me arrepio. E também fico assim, porque era tão nítido, né, que parecia que ia dar certo. Perfeito. No final acabou, não sei se estamos certos, nós estamos no caminho, Mas calma que a gente ainda vai descobrir toda a trajetória deles, isso é só o começo. E como é que era isso para ti, assim? Provavelmente tu passasse por momentos assim, poxa, eu vou largar isso tudo, vou voltar pro Brasil. Hoje eu tô na fossa, o que te fazia assim, não, mas espera aí, eu tenho que voltar pro meu sonho? Talvez o meu orgulho, talvez não querer voltar para ser dependente da minha mãe, que fossem meus maiores motivos, provar que eu poderia. Certo. Talvez fosse o meu orgulho que fizesse, se eu fosse pensar, isso eu diria que foi meu orgulho, assim, eu não vou desistir, não tem como assim, cara, né? Porque lá, eu tenho um Anthony Robbins, um ótimo livro para se ler, principalmente nessa fase da vida onde a gente está com falta de confiança. Anthony Robbins é um motivador fantástico. E eu li esse livro também, me serviu muito nessa época para mim acreditar, né? Eu tenho que acreditar. O mundo vai demorar para acreditar, ninguém acredita na gente. As pessoas duvidam, todo mundo. Se tu não acreditar em você, tu não vai ter mais ninguém. Então não adianta você procurar no pai, no amigo, no consolo, no tio, você não vai encontrar em lugar nenhum, está tudo dentro da gente. Você precisa encontrar dentro. É muito melhor você ler, procurar estudar, procurar encontrar dentro de você as coisas do que ir buscar lá fora. Porque lá fora é efêmero, lá fora pode sair, a mãe pode morrer, o tio pode sair, qualquer coisa pode acontecer, mas o que for dentro de você é teu. Entendeu? Então você tem que buscar essa motivação dentro de você, você tem que realmente ir olhar para dentro. Por isso que eu falei aquela parte do estudo no começo, qualquer coisa que você for estudar, você não está perdendo tempo. Faz 3 cursos diferentes, mas você se dedique a eles e depois você diz, mas eu nunca mais vou usar isso. Não se sabe. Eu tive cursos na minha vida que eu fiz que eu achava uma chatice, anos depois, eu disse, nossa, se eu não tivesse feito aquela coisinha ali, eu não estaria isso agora. Então tem uma frase bem legal desses sites motivadores que diz, muitas das coisas que estão acontecendo com você agora, por mais que você não saiba, estão lhe preparando para um futuro que você ainda não conhece. Então isso é uma realidade, você não pode querer julgar. A nossa incapacidade de julgar o presente é total. Nós temos uma total incapacidade como seres humanos de saber se algo que está acontecendo é bom ou ruim. Nós tentamos julgar, isso é bom, isso é ruim, mas a gente descobre anos depois que aquilo que era bom não era bom. E aquilo que você achava que era ruim foi o que ele fez capaz de chegar onde chegou. Então, julgar é muito complicado. O que está acontecendo e você tem que continuar caminhando. Eu acho que isso é importante. Certo. Eu acredito que o nada por acaso se encaixaria aí também. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas me conta uma coisa, como é que foi essa decisão
sair do auxiliar de cozinha para entrar na área de garçom? Conseguiu fazer? Financeira, claro, claro. Eu sou uma pessoa... Eu comecei na gerente falando, me dá um dia um turno. Me dá um turno. Eu estava com meu inglês evoluindo, eu estava estudando inglês, eu já fui para lá, eu tinha estudado bastante inglês no Brasil, então meu inglês quando chegou lá... Bom. Tanto que até hoje eu falo fluentemente, mesmo sem estar morando, porque eu tive uma boa base de estudo no Brasil. Quando eu cheguei lá eu estudei de verdade, falava bastante inglês, e eu falei, não, eu estou melhorando, me dá um dia um shift, que a gente chamava, né, que é um turno, né? Me dá um turno, um shift, vivia pedindo para um shift. Pediu uma oportunidade, né? Um shift, um turno, eu dizer, me dá um shift, eu dizia para que eu organizava lá, me dá um shift para me trabalhar no salão para me tentar. E um dia, pum, saiu um shift do almoço, um cara saiu e eu já assumi o almoço. Já ficou, eu fiquei como um menino sendo o que ficaria cuidando do almoço. E ali realmente a diferença de dinheiro foi brutal, né? Porque como brasileiro, e eu gosto bastante de falar, e tem sempre bastante história, eu acabava ganhando muito mais gorjeta que os outros meninos. Por que eu escolhi restaurante? Outro motivo, eu não precisava gastar com comida, né, gente? A comida é caríssima, então eu ganhava almoço e janta nos meus trabalhos, então, pô, tô sabendo um dinheiro bom no trabalho, mas tu vê que não existia nenhum, às vezes as pessoas perguntam pra mim, ah, mas então era puro amor? Não, não tinha amor ainda na cozinha, não tinha amor, era uma necessidade brutal, e na verdade o que move as pessoas é uma necessidade brutal. Né? Não adianta, se tu tiver amor, beleza, já amasse, tudo bem, mas não era amor, eu sou bem sincero e bem pragmático, era uma necessidade brutal de fazer algo, de querer fazer algo. Então foi por esse motivo que eu fui pro salão, e aí realmente o salário aumentou bastante no salão. Eu me desloquei da cozinha, mas nunca deixei de estar participando, de estar vendo o que está acontecendo, mas comecei a entender o restaurante, depois a trabalhar em bons restaurantes, aí com o tempo eu comprei um bom carro, meu inglês melhorou, eu vestia roupas melhores de salão, sim, comecei a ter um currículo melhor, e aí eu comecei a trabalhar em restaurantes em bairros ricos, como La Jolla, como no norte de San Diego, que eram regiões mais abastadas. Comecei a trabalhar em bons restaurantes. Ainda como garçom? Aí só como garçom, não. Todo esse tempo fiquei só. O tempo que eu fiquei lá fora, a matemática era simples. Cozinha eu não passaria de 10, mesmo eu estivesse no nível acima, não, e de garçom eu ganhava 20. Então eu era bem, não existia amor pela cozinha. As pessoas, como assim não existia, chefe? As pessoas não entendem, não perguntam e me falam, como assim não existia? As pessoas querem aquela história bonita do chefe que ama, ele aí, não. Hoje ele tem muito amor, sim, mas naquele momento, mas naquele momento... a gente tem que ser pragmático, não adianta vender sonhos, claro, né? A gente tem que falar a realidade, eu queria dinheiro, eu precisava de dinheiro. Tu estava alimentando o teu sonho, quero empreender. E por enquanto ainda não existia na possibilidade de um restaurante ainda, nesse tempo eu queria empreender, que eu não sei. Num segundo momento, é que no meio dessa história de restaurantes eu começo a fazer alguns jantares brasileiros, onde a na época uma ex-namorada que eu tinha também era capixaba, certo, e sabia fazer as muquecas capixaba, e ela tinha as panelas lá, a gente era namorado. E a gente começou a fazer esses jantares. E esses jantares se tornaram uma frenesia entre os amigos, e amigos de amigos do amigos do amigos. Puxa! Começou a ter concorrência, e eu comecei a brincar, falei, ó, isso dá pra vender, cara. Quando eu chegar no Brasil, eu vou montar um restaurante. Cara, esse prato aqui de foi aí que começou a ter comecei a ter as primeiras, eu lembro de eu, às vezes, talvez falando num momento sem noção, mas nessa mesa grande, nesses jantares, falando, quando eu voltar no Brasil, eu vou acabar abrindo um restaurante desse jeito. Comecei a falar isso realmente começou a se materializar. Eu vi uma possibilidade de, eu compro isso há tanto, isso aqui tem um negócio aqui, eu acho que aqui tem um negócio. Então aí foi a primeira vez, isso que eu estou falando, já é o final da minha caminhada nos Estados Unidos. Eu estava lá 2 anos, já estava no momento onde já tinha um certo dinheiro guardado. Essa minha namorada já estava mais anos que eu, a família dela estava querendo vir, minha família aqui dava alguns problemas de saúde que me fizeram vir. Na verdade, eu nesse momento, por mais que eu quisesse empreender, eu ainda estava muito focado no dinheiro, porque eu estava muito bem financeiramente, eu nunca tinha tido no Brasil essas coisas. É muito bom, eu acho que quando a gente trabalha, a gente trabalhar e receber. Eu acho que, beleza, a gente não ganha, você tem uma dificuldade, mas no final das contas, o teu trabalho te prover as coisas é uma maneira de você também relaxar, eu acho, de te motivar. Sim. Eu sempre acho que, você está ganhando bem, você está trabalhando bastante, se dê presentes. Não digo presente o que é, não digo uma joia. Não, às vezes um presente é tirar uma tarde como um dia lindo como hoje, passar na praia ou viajar. Eu acho que isso é um presente, onde você tem aquele momento de gozo que contrapõe todo aquele momento de estresse. Você diz, puta, eu me estressei pra caramba. Comemore as pequenas conquistas. Né? Isso mesmo, literalmente comemore, celebre de coração, porque aquilo vai te dar motivação para a hora que você estiver zoado, trabalhando tudo errado, você diz, não, mas eu vou aguentar, porque tem lá aquele momento que eu também... Então tinha esse lado de eu já saber do que eu queria, mas não está claro. Mas eu já sabia. E ali começou os primeiros insights. Isso já é o final, isso já é
tipo 2003, nós estamos falando aqui, nós estamos falando do começo, do meio de 2003, então na minha cronologia assim de vida. Porque o restaurante foi fundado em 2004. Em 2004, eu cheguei no Brasil em dezembro de 2003, cheguei. Então foi o que aconteceu, daí teve esses problemas familiares, onde eu tive que vir, né? Eu tive que abandonar uma vida lá que pra mim estava muito boa. Pela primeira vez eu tinha dinheiro no bolso todo dia, eu tinha um ótimo carro, tinha uma caminhonete, morava num condomínio com piscina, com academia, trabalhava em 2 empregos, restaurantes fantásticos, todo mundo queria trabalhar nesse restaurante, ganhava um bom dinheiro, sabe? Eu estava numa situação, se tinha meu namorado, eu estava me sentindo cara. Pela primeira vez na vida eu estava me sentindo, poxa, é possível, sabe? É possível. Ter esse sentimento de é possível em qualquer pequena coisa. Você deve pegar esse sentimento de é possível e replicar ele em todas as situações da tua vida. Porque ele é um sentimento muito importante. Enquanto a gente só se frustra, é triste. Mas quando tu sente se é possível, você tem que guardar ele. E toda vez que você tiver uma coisa, você pega aquele pouquinho de é possível e joga ali assim para motivar para aquela outra situação. Tempero chamado possível. É possível. Tudo é possível nessa vida, gente. Essa é uma loucura que tem. Tudo é possível. Então foi nessa época, daí tivemos esses problemas de saúde, acabamos decidindo por voltar para o Brasil em dezembro. Quando eu cheguei no Brasil em dezembro, daí caiu a ficha, né? Bom, tá, eu tenho dinheirinho, tenho 28 anos, o que eu faço? E agora? Pânico. Foi realmente um pânico bem forte para mim. O que eu faço? Essa minha ex-namorada era extremamente bem sucedida, não, a família dela é extremamente rica ali, também falando. Eu me lembro até hoje de uma cena onde eu também concordo com um daqueles momentos cruciais na vida. O pai dela chegando assim com uma chave de uma Saveiro Summer, que era o top dos carros do sonho de qualquer garoto com 28 anos chegando no Brasil. Chegou com uma Saveiro Summer, deu pra gente poder ficar à vontade, levou a gente lá na Praia da Costa, que é um dos melhores bairros de Vitória, falou, essa aqui é a cobertura do que a gente está sendo construído, que eu quero que minha filha more aqui. E eu senti aquela sensação assim, será que eu vou me tornar o genro? Sabe aquela história, eu vou me tornar o genro, tem tudo aqui, eu só me encaixo aqui e viro o genro dessa família. Eu falei, não, eu não nasci para ser genro. Eu falei, ó, não vamos ficar aqui. Eu falei para ele, eu não tenho condição de ficar aqui, eu quero voltar lá pro Rosa, tem um lugar lá que eu quero morar, eu quero comprar um terreno com um pouquinho do dinheiro que eu tenho, construir minha casa e construir meu negócio lá, é lá que eu quero construir a minha vida. Por que Rosa? O Rosa foi uma paixão antiga, em 1993 eu conheci aqui, e ele refletia aquilo que eu queria na vida, entendeu? Eu me criei no Rio de Janeiro, uma cidade linda, maravilhosa, mas extremamente louca, onde um quer passar a perna no outro, e aquilo não me servia. Depois eu morei em Porto Alegre, na faculdade, que é uma cidade que é até mais pacata, mas aqueles costumes e a falta de uma praia, aquele estilo de vida da cidade não fechava comigo. Então aqui tinha isso tudo. Aqui era pacato, tinha praia que eu tinha me criado, que eu acostumava, então aqui eu sabia que em algum momento eu ia aqui, queria. É aquela certeza que a gente tem sem razão. Tenho certeza. Eu falei, eu não quero ficar aqui. Tem lógico, você não quer ficar no Espírito Santo com tudo, não quero ser genro, eu quero procurar o meu caminho. A primeira coisa é construir minha casa, porque eu tinha essa aflição de construir a minha casa, entendeu? Porque pra mim era uma coisa, minha mãe sempre me ensinou, é o básico, né? Tem a sua casa, entendeu? Então eu tinha juntado esse dinheiro, eu queria construir minha casa, também era muito importante fazer isso. E aí eu consegui trazer ela e nós viemos. Assim que viemos aqui, eu fui pegar emprego no Eco Resort Vida Solimar, que fica aqui embaixo, aqui onde é o grupo hoje em dia. Eu já falava inglês fluente muito bem, português sempre arranhei bem o espanhol. Imediatamente fui contratado como recepcionista. Mas recepcionista para mim, que sou uma pessoa ativa, era a profissão mais chata do mundo. Você tem que ficar sentado. Poxa. Num Rosa que era muito mais parado do que é hoje em dia, esperando tocar um telefone para ver uma reserva, aquilo me deixou. E eu comecei a ler, estudar, pesquisar. E nisso eu escuto que o restaurante da pousada deu problema de novo, é o terceiro ano que está dando prejuízo, e o cara lá que arrendou deu BO, e o outro chefe lá só gastou, e o cara quer arrendar o restaurante, o dono. Uma pessoa que todo mundo, o dono era quase assim, né? Tipo, o dono da pousada, os recepcionistas nem olham, meu Deus. Eu também, isso eu aconselho para todo mundo, gente. Eu olho para o dono da pousada e para o menino que estava rindo ali fora da mesma maneira. Isso eu não faço propositalmente, eu sempre fiz a minha vida inteira e hoje em dia eu recomendo as pessoas a fazerem. Não olhe a pessoa lá em cima, meu Deus, ele é um cara. E não olhe lá de baixo, teoricamente lá embaixo, porque lá em cima lá embaixo é muito relativo nessa vida, mas estamos falando em classes sociais aqui na sociedade atual. Sim. Não olhe lá de baixo, tipo, esse varredor. Não olhe as pessoas assim. Olhe o ser humano por dentro, não procure olhar por fora. E trate todos iguais, cumprimente olhando no olho o menino que estava rindo e cumprimente olhando no olho. Eu sempre fui assim. E eu fui lá olhando, bati na porta dele, olhei no olho dele, e os caras não daram risada, nunca que tu vai arrendar o recepcionista dele, o restaurante dele. Eu falei, tá bom.
Fui lá e falei, professor, trabalhei muitos anos com restaurantes, né? Sou formado em economia, trabalhei bastante anos, queria saber qual é a possibilidade de eu poder arrendar o teu restaurante. Ele não confiou em mim, com certeza, na hora. Depois ele comentou, a gente até amigo, ele comentou, e ele pegou e falou uma coisa que ele imaginou que aquilo ia fazer eu desistir na hora. Ele é argentino, me apresenta um plano de negócio. Falou assim pra mim. E aí vem aquela conexão passado, presente e futuro. Sim. Aquela coisa que você sofreu, por que eu estou fazendo isso? Eu não queria isso na minha vida. Bom, a gente durante o curso de economia faz uma cadeira chamada elaboração e análise de projetos 1 e 2. Ou seja, fazer um plano de negócio para mim é agora, não tem problema. Tinha todo o tempo do mundo em casa e na recepção, com a infraestrutura de computador e tudo que eu trabalho. Poxa. Destrinchei um plano de negócios, deu umas 2, 3 semanas, segui na mesa dele, tá aqui o plano de negócio. Ele tipo, não acreditou, né? Tipo, nem imaginava, nem tinha se tocado que eu falei que eu era formado em economia. Como que um recepcionista tem capacidade de fazer um plano de negócios com início, meio e fim, com possibilidades, com custo médio, com custo marginal, com preço, com possibilidade de lucro? Como tu faz esse mapa aqui, né? Porque o plano de negócio é um mapa, né? Igual você fazer um mapa. Olha, nós temos que ir para o Rio de Janeiro, nós vamos usar esse caminho, esse caminho, esse caminho. Claro que no meio do caminho caiu uma pedra aqui, a gente teve que trocar a estrada, mas é a mesma coisa, é o mesmo mapinha que você está fazendo. Você pode alterar ele, você sabe onde você vai chegar, entendeu? Você pode quebrar o carro, você tem que trocar no ônibus, quebrar o ônibus, você tem que pegar uma lotação, quebrar a lotação e você chega de bicicleta, certo? Mas você sabe onde você quer chegar. O plano de negócio é isso, né? Ele serve para nortear. Muito importante você ter plano de negócio em qualquer vida. Na sua vida você tem que ter o seu plano de negócio para a sua vida. Bom, e aí eu apresentei para ele, tudo bem. E aí ele não duvidou mais. Esse menino tem capacidade. Eu não sei, eu acho que duvidou. Acho que as pessoas duvidam eternamente. Eu acho que, claro que em algum momento o sucesso fala mais alto, né? Como disse essas frases empreendedoras, né? Trabalhe em silêncio porque o seu sucesso falará por você. Mas realmente as pessoas duvidam, sim. Ele duvidou, mas, cara, tipo assim, ó, já tinha arrendado 2, 3 vezes o restaurante, só tinha tomado prejuízo. Botou um chefe bababão, o chefe bababão deu prejuízo. Vamos ver o que esse menino vai fazer. E ali começou o restaurante Urucum, já de uma maneira louca, porque eu comecei o restaurante Urucum com um restaurante grande para 100 pessoas, um outro menor para 30 e um café da manhã para 140. Mas por que toda essa diversidade? Porque era dentro desse Eco Resort, ele é grande, eu tinha que assumir tudo, não tem como assumir uma coisa, só tu vai assumir alimentos e bebidas desse Eco Resort. Sim. São 2 restaurantes que eu tenho ali e faço café da manhã para 140 pessoas. É isso aí, Roberto. Então já caiu uma coisa... Nossa, que compromisso gigante. Gigantesco. E eu, na verdade, por mais que eu tivesse trabalhado anos e tivesse formado em economia, eu não sabia nada, gente. Nada. Poxa. Nada. Era tudo um aprendizado diário, tudo errado, tudo mal feito. Era muita vontade, muita paixão, mas não tinha conhecimento técnico nenhum. Então eu não sei nem dizer até hoje como que deu certo. Não tem como explicar assim em pontos só. Eu acho que por isso que eu digo que a força do que é para acontecer, acontece. Não tem uma fórmula mágica. Foi tudo errado, eu realmente não sabia ainda, não sabia nem cozinhar, não sabia se contratar, não sabia como organizar, não sabia fazer controle financeiro, não sabia nada. Mas assim começou o Urucum. E por incrível que pareça, por algum motivo, lá é um lugar bem isolado, assim, que as pessoas não frequentam, um lugar fechado, assim. As pessoas começaram, eu sou uma pessoa muito simpática, eu fiz questão de fazer um bom marketing na prática, fui em todas as pousadas, falei com os proprietários, fui em todos, por sinal. Depois a proprietária daqui da pousada onde eu arrendei o restaurante salientou que essa foi uma das coisas que ela mais gostou em mim, né? Eu ter vindo lá, bater na porta dela, me apresentei, convidei para ela conhecer o meu restaurante. Então começou as pessoas que não iam começar a ir conhecer o restaurante no primeiro ano já se pagou. Humildade. Né? O restaurante já começou a se pagar, tipo, eu não acreditava naquilo. Nesse meio tempo eu me separei dessa namorada que ela veio comigo, ela não gostou daqui, isso aqui era muito sofrimento, realmente foi muito sofrido. Eu acho que ela pensou, eu moro num lugar quente, tenho tudo do bom e do melhor. Tu acha que eu vou querer ficar nesse fim de mundo aqui, ó, trabalhando 15 horas por dia, porque eu nem sei, eu acho que ela pensou isso. Sabe? Eu pensaria isso, talvez, não sei, porque é o meu sonho, quando é o teu sonho tu não pensa, tu executa. Entendeu? Então talvez eu tenha pensado tudo isso e, pô, voltou. E eu consegui pagar a parte dela no final da temporada e ainda fiquei com dinheiro. Eu falei, poxa, que legal. Só que o que aconteceu da parte da pousada? Eles já viram a coisa de uma maneira onde os custos se aumentavam muito. Sim. E já não ficou bom pra mim. Eu falei, poxa, eu vou ter que sair daqui. E aí eu tive que fechar o restaurante Urucum. Fechei 6 meses o restaurante Urucum.
o que era normal, né? O rosa há 12 anos atrás não era esse rosa de agora, era tipo, hoje em dia eu sou tem 2 ou 3 restaurantes que abrem o ano inteiro aqui, eu sou um dos poucos. Então, 12, 13 anos depois. Então, antigamente era normal se fechar. Daí em março fechava o rosa, a galera brincava. O último que saía apaga a luz. Fechei o restaurante e falei, bom, eu vou fazer uma coisa que eu tenho muita vontade na minha vida, eu vou conhecer a Indonésia. Aí mais uma dessas loucuras empreendedoras minhas. A gente fica contando essas minhas loucuras assim. Sai da Praia do Rosa para ir para a Indonésia. Eu vou para a Indonésia, eu quero ir para a Indonésia, eu quero ficar lá um tempo. Então o que foi meu plano para poder ir para a Indonésia? Vamos precisar de dinheiro. Eu tinha os contatos, a informação que na Indonésia a prata era baratíssima, né? Não sei se hoje em dia as pessoas ainda sabem disso. Na época, em 2013, estava super desvalorizada a moeda deles, que ainda é desvalorizada, sempre será, claro, mas era muito valorizada. A prata estava chegando no Brasil, as pessoas não usavam prata. Todo mundo usa prata hoje em dia, mas antes de 2000 ninguém usava prata no Brasil, né? Não era essa coisa prata, né? A coisa começou depois. E eu falei o seguinte, então lá, se eu conseguir comprar uma prata lá, mas como eu vou chegar lá? O que falta? O que a gente tem aqui no Brasil que não temos em outro lugar do mundo? Biquíni. Então o que eu falei? Eu tinha uma amiga minha que morava em Londres. Eu falei, eu vou pegar um monte de biquíni, vou até Londres, porque a passagem da Indonésia era um absurdo de cara do Brasil e lá de Londres era super barato. Vou vender esses biquínis pela Europa, vou levantar o dinheiro e vou conseguir comprar a passagem para a Indonésia mais barata lá em Londres. Vou para a Indonésia, fico lá surfando no mais barato possível. Eu me lembro que eu chego no final da minha trip na Indonésia, o meu custo de dormir era $1 por dia. Eu gastava $1 para dormir. Meu budget financeiro, eu sempre tive budgets, budget que fala um limite, né, um orçamento, vamos dizer. Sim. Meu orçamento financeiro era esse. E lá eu vou separar um dinheiro, desde que eu chegar esse dinheiro eu não vou tocar, o resto vai ser para me gastar e vai ser o que eu vou comprar prata para voltar para o Brasil. E foi o que acabou acontecendo. Eu peguei cerca de 200 ou 300 biquínis, consegui uma carta de que eu era patrocinado para poder entrar. Como é que eu ia entrar na Europa? Eu cheguei cheio de pranchas, mas eu tinha um case de pranchas, mas mesmo assim tinha esse risco, né? E realmente aconteceu. Eu lembro que na alfândega o cara parou, começou a abrir minhas pranchas e começou a soltar biquíni. O cara, tá, mas o que o senhor está fazendo com esses biquíni aqui? Eu falei, não. Tirei a cartinha, eu sou um surfista profissional, sabe nada. Eu sou patrocinado por essa empresa e eu estou aqui divulgando a marca. Só quer pegar 2 biquínis e levar para sua esposa? Aí o cara, não, tudo bem, não. Pum, passou, eu entrei com os biquínis na Europa, fiquei lá em Londres, em sede. Depois fui para a Espanha, nas praias. Consegui vender essas coisas loucas, né? Tipo, fiquei acho que uns 15 ou 20 dias, uns 20 dias. Faltando uma semana, já o dinheiro acabando, e eu ainda me lembro que eu ainda tinha muito biquíni. Assim, foi mais de 300 que eu levei até, cara. Eu não falei o número. Eu me lembro que ainda faltava assim, tipo, muitos biquíni de uns tamanhos muito. E eu tinha comprado aqui, eu nunca me esqueço, eu tinha comprado um biquíni aqui a $10. Eu cheguei a vender em Londres por 20 pounds. 20 pounds na época fazia R$100. Então eu tinha 10 para 1. E na Espanha eu vendia 20 euros, que era 3 pounds, eu vendia R$60. Então eu comprava R$10, vendia 60 na Espanha e a 100 em Londres. Quando faltava uma boa quantidade, 70, 80, era uma boa quantidade, era um dinheiro que tinha envolvido ali, tamanhos já, eu estava começando a ver que não dava mais rendendo a venda. Aí essas coisas que acontecem, mas só acontece quando tu está destrinchando, entendeu? As pessoas acham que as coisas caem do céu. Cai do céu, mas cai do céu quando tu está olhando para o céu. Se tu estiver mergulhado na terra, não vai cair nada do céu, não vai ver. Então, claro, eu estava todo dia na areia, todo dia, dias que eu não vendia nada e voltava, e aquela frustração, mas eu estava tentando. Um belo dia eu encontro um ex-amigo que morava em Porto Alegre comigo, que estava super brilhante. E ele era fisiculturista, uma academia, ele falou, não, eu vou comprar todos os teus biquínis que eu vendo lá na academia rapidinho. E a gente fez uma negociação mais barata, ele comprou todos os meus biquínis, acabou os biquínis, teve o dinheiro da passagem. Eu peguei o dinheiro da passagem, comprei, fui para a Indonésia, fiquei na Indonésia, foram 40 dias fantásticos, lá 45 dias fantásticos. Mais experiência. Foi fantástico, realmente uma experiência fantástica de vida. E no final eu fui lá no centro, lá me levaram lá, nem lembro onde é que um butu lá, que era um dos centros da prata, onde você comprava prata por quilo, gente. Imagina você comprar prata por quilo. Ou seja, no Brasil você compra peça, né? Sim. Um brinquedo eu comprava por quilo. Você pegava assim, correntes, prata. Tinha que ter cuidado para ir num lugar bom de prata, né? Como eu tinha ficado 40 dias, eu tinha bastante conexões. Então o cara me levava num lugar de prata, de verdade. Quando chegava aqui, a prata estava toda preta. Muita gente aconteceu isso.
Então eu não sou, imagina, eu me lembro que eu gastei, cara, o dinheiro que eu tinha separado $1000 na época, eu não tinha dinheiro, pra prata. Eu trouxe muita prata. Eu tirei toda a trip e minha subsistência no Brasil, porque a gente vai emendar depois com a volta do Urucum também, mas a minha subsistência nesse primeiro ano com a prata. Então eu tirei toda a viagem, todas as minhas despesas com esses $1000 de prata, que eu comprava aquilo, deu muita prata, assim, correntes grossas. Imagina, eu comprava umas correntes enormes, que se vendia 300, 400 pulseiras, que eu vendia, mesmo umas pulseiras de prata assim, a R$500 que eu vendia assim, essas pulseiras. E quando eu voltei, cheguei em setembro no Brasil, bom, agora eu preciso dar um jeito no que eu vou fazer, o que não vai ser, não tem espaço onde vou arrendar, o que eu não vou arrendar. E tinha uma pousada que estava passando por estava com problemas também, né? Mas já tinha um restaurante deles. Aí o que eu falei? Eu falei, olha, ela meio que falou, talvez me contratar como um gerente. Eu falei, olha, eu tenho uma marca, o restaurante Urucum, eu já conheço, eu não gostaria de perder essa marca. Para mim é muito importante eu manter, eu não posso dar informação, né? Sim, não, sim, preciso que pelo menos esteja. Então a gente fez um acordo onde eu estaria dentro do restaurante dela, eu fui contratado como gerente de alimentos e bebidas, eu cuidarei de toda a parte de alimentação e bebida da pousada dela, onde eu também fiz tudo na base da loucura, não tinha um conhecimento próprio daquilo, entendeu? Sim. E ela aceitou, e eu falei, então, eu vou trazer o restaurante Urucum, a gente vai ter o Festival Urucum, vai ter o restaurante teu. Poxa. E alguns dias da semana a gente apresenta o festival, só para justificar do Urucum tá aqui, e aquele foi, e acabava que nos dias do festival as comidas do Urucum iam muito bem. Nessa época eu já sabia cozinhar, mas não executava a cozinha do Urucum, hein? Detalhe, muito importante que as pessoas perguntam, mas o chefe sempre não, o chefe no começo do Urucum, eu não executava o dia a dia, eu até participava, mas eu não ficava nessa questão de eu na frente do fogão o tempo inteiro. No começo eu tive essa minha ex-namorada que cozinhava, depois eu tive uma cozinheira que eu contratei e que ficou nesse tempo comigo, e então praticamente eu administrava, trabalhava no salão, que era meu forte, porque eu trabalhava mais tempo no salão ainda na época, e ficava nessa coisa. E aí eu consegui passar essa temporada 2005, 2006, dentro desse conceito. Foi quando o pessoal aqui falou, olha, a pessoa que arrendou o restaurante aqui saiu, não deu certo, não deu movimento, não era o que a gente queria, e a gente gostou muito da proposta de trabalho do Tu. Eu falei, poxa, aqui foi um dos primeiros lugares que eu vim, lá que eu cheguei para perguntar se tinha trabalho, arrendar qualquer coisa, para achar um espaço top. Ela falou, não, tá aberto lá. Eu falei, é o que eu preciso, um restaurantezinho pequeno. Eu achava esse ponto magnífico, eu falei, como é que não fez aqui dar certo? É isso que eu quero. Daí ela falou, em junho eles saem, terminam o contrato deles. Eu falei, em junho eu estou aqui dentro. A gente fechou, acertamos o contrato. Eu finalizei meu projeto lá em março, por aí, né? Gerente de alimentos e bebidas. Acabei com o projeto Urucum ali como festival e já comecei a aprontar o Urucum para oficialmente começar aqui em junho de 2006. E assim começou. Em junho de 2006 fiz uma festinha um coquetelzinho de inauguração, reinauguração, um novo espaço do restaurante Urucum. E aí já estamos há 10 anos. E a tua especialidade, assim, frutos do mar? Frutos do mar é comida brasileira, né? Frutos do mar, porque a gente está no mar, eu acho que na praia as pessoas procuram isso. E a culinária brasileira que foi aquela coisa, de eu ter morado fora, de eu ter dado os valores, de eu ter passado por essa experiência no Espírito Santo, onde também me fortaleceu. Eu tinha morado um tempo também no Espírito Santo, então, onde eu tinha essa coisa que eu achava que a gente poderia apresentar algo que é tão simples, né? Por lá nas beirinhas de praia você come muquequinha, que a gente chama uns pés sujos, que a gente chama lá. Você come bolinho de siri, mandioquinha, casquinha, tudo na beira de praia, baratinha ali, pé sujo. E eu disse, eu vou apresentar isso muito bem feito, com ingredientes muito bem selecionados, num ambiente top. Essa coisa simples do Brasil, essas culinárias que é simples, o purê de mandioquinha, todas essas coisas que parecem simples, mas bem feita, bem representada, com ingredientes, com técnicas boas, e vou trazer isso por Urucum. Então o Urucum, como um projeto de venda, ele era isso, ele era aquela coisa simples do Brasil, do sudeste para cima do Brasil, apresentada aqui no sul, onde o pessoal não tem muito conhecimento sobre isso, mas em alto nível. Com o estilo de atendimento que a gente tinha lá fora, ou seja, alto padrão de atendimento, porque no Brasil a gente ainda hoje em dia está bem melhor, mas a gente sempre teve esse problema do serviço, né? A gente não saber servir com vontade. Sim, atendimento, né? O serviço no Brasil ele não é, talvez por essa questão de muitos anos de escravagismo, de coronelismo, a parte de servir parece uma coisa tão inferior no Brasil que as pessoas se negam. Tu vê que fora do Brasil, no primeiro mundo, é um prazer as pessoas servirem. E a gente no Brasil tem essa coisa de ser serviçal, é uma palavra quase ofensiva no Brasil, né? Serviçal. Mas é o que eu sempre ensino na minha equipe, nós estamos aqui servindo. Eu
Sou chefe hoje em dia, sou dono e eu sirvo. Se eu tiver que fazer manobrista, limpar o banheiro, atender uma mesa, cozinhar, lavar, esse é o trabalho. O trabalho nosso é fazer a pessoa ser feliz. A gente tem que quebrar, aqui eu tento quebrar com a minha equipe, a arrogância não pode existir. A gente é serviçal com todo amor e carinho. É um meu prazer, sim, servir quem estiver aqui não tem nenhuma vergonha. Acho que esse é um dos teus principais diferenciais. Não tem problema nenhum em servir de coração. E quem trabalha aqui comigo tem que ter essa humildade que nós estamos servindo sim. Ninguém aqui precisa estar, porque eu sou isso. Ninguém é nada, gente. Nós somos todos iguais no final da história. Se você está fazendo aquilo que você quer, faça bem feito. E para você fazer bem feito dentro de um restaurante, você tem que servir. Vocês estão chegando no restaurante do lado, não é servir alguém atencioso, rindo, conversando. Torna esse momento único, né? Faz toda a diferença dentro desse métier específico que nós estamos falando de restaurante. E aí foi isso, 2006, inclusive a gente estava fazendo parênteses da faculdade, em 2006, logo que eu abri o restaurante, eu me matriculei numa faculdade de gastronomia. Eu falei, eu preciso ter algum conhecimento. Voltou para a cadeira da escola. Isso, preciso ter esse conhecimento também. Sim. Só que também, só que o que eu vi? Que eu discorria o dia inteiro de trabalho, ia para a faculdade, era uma função, ia até Floripa, na época não era do PR, Centro de Publicação. Chegava lá na faculdade e eu sentia aquele clima de escola. E meu restaurante estava aberto, né? Eu não era o chefe, tinha uma cozinheira. Então eu dizia, pô, eu chegava lá, às vezes não tinha aula, o professor faltou, hoje vai ser um lanchinho, hoje uma... Eu falava, pô, eu estou gastando uma grana, deixando o meu estabelecimento, onde eu realmente estou estudando, já estava vindo na cozinha, estava começando, não estava eu sendo o cozinheiro do dia a dia, mas eu descia, eu cozinhava, a gente comecei a inventar alguns pratos, comecei a... Pô, eu vou ficar muito... Eu acho que eu pensei comigo, talvez tenha sido uma decisão errada, isso aí o tempo vai dizer. Eu acho que vale muito mais a pena essa hora, que eu tinha que sair 4h30, 5 daqui para estar na aula 7, certo? Nossa! E voltava uma hora da manhã só. Saía 11 e pouco da faculdade, 1h da manhã, tá vendo? Se das 5 da tarde a 1 da manhã eu me dedicar dentro do urucum, eu acho que eu vou evoluir muito mais do que aquilo. Então foi 6 meses de dificuldade, foi bem legal, mas em seguida eu tranquei. E já em 2007 eu já comecei a me dedicar integralmente aqui. Essa cozinheira que eu tinha saiu, e o dia que ela falou foi sair, foi o dia que baixou a luzinha. Porque ela falou assim, vou sair. Eu falei, começando, né, aquela coisa, começando, eu falei, se cada cozinheiro que eu tiver agora disser pra mim, vou sair, o que vai acontecer comigo? Então, eu vou estar sempre na mão, nunca vou ter a liberdade de ser o meu negócio, vai ser sempre de alguém, que se a pessoa disser, você não, por favor, não sai, entendeu? Então eu falei pra ela, então eu falo o seguinte, me ensina aqui a cozinha, que essa parte é forte, que eu vou ter que assumir. Antes disso a gente ainda tentou treinar outras pessoas, né? Foi um processo, ela foi super, uma pessoa super evoluída, porque ela me avisou com 3 meses de antecedência. E nisso a gente começou a trazer pessoas, ela dizia, não dá. Até que eu falei assim, a ficha caiu meio que na obrigação, porque que a ficha não caiu, estava iluminada assim no chefe, né? A ficha foi meio que igual abaixo do chefe. Até que eu falei, então vai ter que ser eu, né? Eu vou ter que ficar aqui, constantemente aqui, tu vai me ensinar. Quando ela começou no final de semana a me ensinar, ela já olhou para mim e falou, Rafa, isso aqui é pra tu. E eu me lembro daquela cena assim, na primeira vez olhando o fogão, eu tive 2 vezes essa sensação na vida. Eu olhando o fogão e tu sente assim, eu nasci pra isso, sabe? Eu faço de uma maneira que eu não faço nada, tipo, eu surfo há 20 anos, mal surfo direito. Joguei bola a minha vida inteira e não sou um goleiro profissional. Mas aquilo eu comecei a fazer, eu disse, é natural. E ela olhou pra mim e falou, eu já tive gente que trabalhou aqui meses e não... Resumindo, em 15 dias eu já estava cozinhando, ela foi embora. Com 20 dias de cozinheiro eu peguei o meu primeiro feriado já sozinho. E isso é um segredo, nunca falei em câmeras. E com 30 dias como suposto chefe de cozinha, porque eu não sei em que momento tu vira chefe, vocês que escolheram, eu nunca pedi para ser chefe, foi as pessoas que começaram a me chamar de ser chefe. Eu acho que isso é uma questão relativa a ser chefe ou não. Com 30 dias eu fiz um casamento, que foi, eu tenho uma empresa de casamento, sempre tive junto ao com essa questão de, são outras ideias que eu tive, que a gente pode abrir parênteses e conversar sobre essa parte do empreendedorismo também, que é bem legal isso aí. Hoje em dia virou um super case de sucesso a questão do casamento surucum. Então, mas isso nessa época tinha recém começado, e eu peguei o casamento da filha do dono da Mormai, na casa dela. Ou seja, eu ia ter que ir lá e cozinhar na casa dela, numa cozinha improvisada, feita
em 30 dias. Tia, eu sou o chefe, eu vou fazer bem feito, eu vou cuidar. E foi bem feito. E o casamento dela foi um sucesso, foi o primeiro casamento. Nossa. Mas imagina o grau de confiança que tu tem, né? A partir do momento que tu vê que tu diz, não, eu já senti que eu nasci pra isso, já casei a filha do morão. Agora ninguém mais me segura, né, cara? Com certeza. Agora eu cozinho pra coisa. E essa questão de dom, talvez, que as pessoas eu me sinto à vontade. Até hoje as pessoas que cozinham comigo ficam chocadas como eu faço as coisas sem. Pode estar um mau movimento, como eu tô rindo, como eu tô fazendo. Como realmente é uma coisa que sai, né? Não flui. Não é forçado, flui, é uma coisa que flui. E aí que foi realmente aí, então em 2007, que começo eu já num estágio de tudo de auxiliar, do auxiliar, do auxiliar, já direto para chefe. Eu não tive toda essa passagem, eu tive que aprender a ser chefe dentro do Urucum. Entendeu? E o grande episódio que fez eu ser chefe foi no meio do ano seguinte, toda a minha equipe foi embora do inverno. Aquilo para mim foi o grande salto dentro do Urucum. Aquilo foi a coisa mais importante. É como eu disse para vocês no começo, às vezes aquilo que te acontece de pior é o que te prepara para o melhor. Então nesse dia que toda a minha equipe, duas que trabalharam comigo já há 2 anos, eram muito boas, o marido teve um problema sério, outro marido foi preso, viajaram. Um marido foi não sei o que, teve que ir embora, a outra simplesmente pediu as contas. Eu me vi sozinho dentro da cozinha, a minha mulher estava grávida nesse período, por sinal, e eu disse, caramba, como que eu vou fazer tudo aqui dentro? Mas foi o que eu fiz, mergulhei dentro do Urucum, em cada bancada, em cada pratinho, e dei a minha cara. Porque ainda tinha coisas que não tinha a minha cara, porque eu fazia, mas eu não estava lá, estava ali. E aí eu desenvolvi cada processo, cada saladinha, cada molhinho. Foi a época que eu criei os melhores pratos, foi onde eu virei realmente um chefe. Porque eu tive que fazer todas as bancadas. Então eu chamava às vezes para trabalhar comigo, chama 2 qualquer que estiver na rua, põe 2 argentinos loucos, põe 2 pedreiros, põe qualquer um, e eu vou mandando, vou dizendo, vou fazendo e vou ensinando. E isso foi muito, muito bom para a minha evolução, porque ali eu realmente, quando eu formei a próxima equipe, eles já entraram, eu já era o chefe, eu já sabia tudo, todas as bancadas, sei fazer todos os pratos, toda a preparação, tudo. Sabia de trás para frente todo o processo. Então ali foi a minha escola, que eu digo, é ruim? Não sei. Para mim, hoje em dia foi a melhor época. Foi a melhor época do Urucum, foi aquela época onde eu mergulhei, e até hoje eu vejo isso. Nem hoje em dia, com o crescimento, eu consigo mergulhar mais daquele jeito. Do jeito que a empresa cresceu hoje em dia. Então foi muito importante essa questão de ter mergulhado dentro do restaurante. Então foi ali que como eu chamo, a minha formação como chefe se deu nesse período ali. Entre 2007 e final de 2008 ali, foi onde eu mais trabalhei em silêncio. Ninguém sabia que era o Urucum, ninguém sabia que eu era o dono do Urucum, ou se eu não era o dono do Urucum, não existia fama, não existia glamour, não existia dinheiro, existia somente um trabalho sendo feito. Vontade e força de trabalho. E as pessoas inclusive me perguntavam, hoje em dia me perguntam, eu trabalho com muita rotatividade, né? Sim. Tem muito jovem que vem trabalhar comigo no verão, saindo de escola de gastronomia, e eles ficam encantados, né? Veem, pô, eu estou um jovem ainda, né? Tem 40, né? Tão jovem assim. Mas, né, e já está aí com o teu negócio, nada melhor, não, ele cozinha assim porque ele ama, né? Não foi porque que tu ama. Aí eles perguntam, não foi porque que tu ama que tu aguentou? Eu falei, olha, gente, sinceramente, eu gosto de ser bem sincero na vida, quanto mais velho tu fica, menos papo na língua tu tem. Não foi o amor, foi uma necessidade brutal. Simples. Como assim? Como assim? Eu falei, gente, não era só amor. Se fosse só pelo amor, não sei se eu continuaria. Se tu me desse 1 milhão, talvez eu estou tranquilo. Talvez, não posso afirmar que foi amor. Foi uma necessidade brutal de manter, porque se o Urucum não continuasse, acabou. O que adiantou morar anos fora, minha filha está nascendo. É aquele eu volto para trás. empreendedorismo não por oportunidade, mas por necessidade, por necessidade, né? Não existia uma opção B. Não existia uma opção B. Então tu fecha o Urucum e vai voltar a ser recepcionista. Então tu fecha o Urucum e vai morar fora, e tua filha, tua mulher. Não existia opções, entendeu? Não era, isso tem que dar certo. Eu preciso sustentar minha família e me sustentar agora sim. Então foi uma coisa bem... Sendo que ainda, entre aspas, durante todo esse primeiro ano e meio, eu ainda trabalhava na aula de inglês. Porque eu pensava o seguinte, eu não posso tirar o meu salário do Urucum. O Urucum ainda não me paga. Eu não tenho condições de pagar. Entendeu? Então eu dava durante o dia aula de inglês para todas as pousadas. Aqui mesmo eu dava todas as pousadas, recepção para os recepcionistas, treinava os recepcionistas, fiz todo focado para essa parte de turismo. Treinava garçom, trabalhava com várias pousadas em parceria e trabalhava durante o dia dando aula e garantia o meu salário. Bom, não vou morrer de fome. E o Urucum que consiga sobreviver. Então foi isso, as pessoas... É bem aquela história, gente, para quem está pensando em desistir, nunca se esqueça que 97% das pessoas desistem. E eles são contratados pelos 3% que não desistem. Poxa.
É uma escolha. Né? Eu não desisti. Eu contrato as pessoas hoje. Não que isso seja bom ou ruim, não estou julgando. Estou só dizendo que eu não desisti, eu faço parte dos 3%. Os 97% que desistiram estão sendo contratados por mim hoje em dia. Alguns deles nasceram para ser contratado e gostam de ser contratado. Tem pessoas ótimas. Eu tenho uma pessoa ótima que trabalha comigo. Eu não sei nem empresário, nem pau, eu não conseguiria tirar esse monte de dinheiro para as pessoas. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual. Eu só estou dizendo, conversando literalmente com aqueles que querem ser empreendedores. Se você desistir, você vai ser contratado por mim ou por alguém que não desistiu. Se você quer encontrar um caminho na vida, não pergunte. Vá ler história de pessoas que fizeram sucesso. É isso, a receita está nas ações. Colhe nos melhores. Isso, está nas ações. Pessoas... Faz o que eles... É que às vezes a gente não consegue. Eu vejo muito que se fala hoje em dia, para ser um bom empreendedor, tu tem que estar no meio de pessoas acima de você. Tá, mas às vezes tu está num lugar preso, onde só tem pessoas que só não querem nada. E você vai ficar pensando, então eu estou preso. Não, usa, hoje em dia você tem internet. Antigamente tinha que ir na biblioteca. Hoje em dia você tem internet, você pode se conectar com pessoas de altíssimo. Você não precisa pensar só nesse contato, porque às vezes o mundo que a gente vive é tão para baixo e a gente sabe que a gente quer sair dele, mas a gente não sabe como. Às vezes a pessoa tem um coração de querer algo mais, mas o meio que ela vive é muito baixo. Entendeu? Então ela tem que sair disso como? Na mente, já que não dá para sair no físico. Eu gostaria de finalizar assim, entre tantas pessoas que a gente entrevista, às vezes as pessoas só contam o sucesso, né, e não contam os desafios e as dificuldades que passaram. Mas na trajetória do Miralha, ele foi tão assim profundo, foi tão ele mesmo que ele contou isso, os desafios, as dificuldades, desde a nossa primeira pergunta para ele. Então assim, se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade da vida dele, uma peculiaridade que você queria perguntar, por favor deixe nos nossos comentários que a gente encaminha isso para o Rafa, ele de alguma forma vai te responder, tenho certeza, com bastante dedicação e carinho. E eu gostaria de finalizar, Rafa, te perguntando assim, além dessas poderosas dicas que você deixou para os nossos jovens, o que mais você poderia deixar, talvez, de leituras ou de... Enfim, talvez de sites, de canais que você acredite que possa inspirar os nossos jovens a empreenderem? Bom, em relação à leitura, eu já falei desse livro da Anthony Robbins, Poder Sem Limite. Ele até hoje está embaixo ali, você pode abrir ele qualquer dia da sua vida e ler. Eu faço isso até hoje. Eu li ele em 2002. Nossa! 2002 eu comprei ele, eu tenho até hoje ele, continuo lendo e relendo. Eu acho fantástico. Tem milhares de outras pessoas que trabalham nessa linha. Eu uso ele porque ele me tocou, mas qualquer coisa de programação neurolinguística, ou seja, como programar o seu cérebro e as tuas ações para serem positivas, eu acho que é válido. Eu acho que você tem que procurar essa força mental, acreditar na força mental, porque acreditar na força mental é acreditar no seu eu interior. Perfeito. Entendeu? Então acredite nisso, qualquer coisa que lhe dê recurso para você acreditar, e a programação neurolinguística faz isso, né? Porque existe uma maneira de você ver o mundo triste ou alegre, é você que vai escolher. Então isso. E hoje em dia eu uso muito o Instagram e eu sigo muitas motivações. Como é que é o seu endereço no Instagram? Rafael_Miralha. Rafael_Miralha com normal, né? Miralha, I-R-A-L-H-A. LH. Eu sigo, eles me seguem bastante também, porque gostam. E eu, quando boto minhas fotinhas, eu sempre dou uma frasezinha, alguma coisa que diga que para quem sabe ler, entendedores entenderão. Para que existe um algo mais sempre, entendeu? Então eu gosto muito de seguir essas frases, porque quando eu leio as frases, talvez se eu tivesse 20 anos e estivesse lendo aquelas frases, eu iria achar que para você, isso é para tudo. Talvez as pessoas leiam essas frases para mim, mas eu me encontro na minha realidade. E essas histórias que a gente conversou agora estão dentro de muito dessas frases. Então se você realmente sair desse mundo superficial e ação, e tiver ação, não as frases, mas aquelas frases forem ações, aí é o caminho, né? Ações são tudo, né? Eu acho que o empreendedorismo é nada mais do que a ação, né? Porque sonhos todo mundo tem, vontade, tudo. Agora, ação, a mover, aquilo que move o mundo é ação, entendeu? Então, a diferença do empreendedor é que tu pode ser um empreendedor sonhador ou um empreendedor de ação. Entendeu? Você pode ficar sonhando e sempre, mas daí teve aquele problema, mas daí eu quebrei minha perna. Eu nem contei, a gente podia ter chorado abraçado aqui se eu contasse mais 10 histórias do dia que eu tive uma paralisia facial, da vez que eu tive um problema, da vez... Problemas a gente tem, gente. A questão é como você lida com eles. Isso eu digo todo dia na minha cozinha. Por sinal, a minha cozinha é um ótimo curso de empreendedorismo. As pessoas saem dali dizendo, pô, eu saio melhor. Porque eu passo o dia inteiro falando essas frases, sabe, para motivar a minha equipe, entendeu? Quando dá um problema, eu falo, gente, tá, o problema tá aí. Agora, como a gente vai solucionar? Não adianta. Nunca o problema é o problema na vida, né? Nunca. Porque o problema já existe. O problema é como você lida com ele. Então, o problema não é o problema. Se você souber como lidar com o problema, ele deixa de ser o problema. Porque a realidade é dada, você não pode alterar a realidade. O que você pode fazer é lidar melhor com ela. Então é assim.
seria A decisão está nas suas mãos. Sempre. Seja sempre. o protagonista da sua vida. Sempre. Por mais que ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar. Vai demorar. É bem como as frases diz. Tu vai trabalhar e ninguém vai acreditar. Eu nunca me esqueço, gente. Um belo dia, eu estou cozinhando já há anos. Um belo dia que de repente, nossa, o chefe, ele chamava o chefe lá para 2011, 2012. O chefe subiu. Eu disse, o que foi? O que houve? Tudo bem, entendeu? Até então, né? De repente começou essa coisa assim, tu nem entende como um belo dia. Urucum, sabe? É gratificante, eu sinto muito orgulho. Mas eu nunca trabalhei para isso. Eu trabalhei. Um belo dia que as pessoas começaram a ver. Então tu não pode trabalhar para as pessoas. Trabalha para você. Sim. Se ninguém te reconhecer, continua trabalhando. Continua trabalhando. Ninguém te reconheceu, continua trabalhando. Se vão te reconhecer ou não, depende deles. Entendeu? A opinião que as pessoas têm de mim depende exclusivamente delas. Eu não vou mudar minha pessoa por isso, entendeu? Elas podem pensar o que quiserem. Rafael, super obrigada. Gratidão É por muito tudo. bom poder estar conversando, eu adoro falar. Acho que isso é uma futuro. Eu sempre gosto de pensar a vida de 10 em 10 anos, né? Tudo que eu pensei, às vezes eu até me arrepio, dos 30 aos 40 se realizou. Então, planeje, escreva as suas metas para esse ano, para os próximos 10, e depois tenha o prazer de ver o que se realizou. Eu estou agora escrevendo a minha dos 40 aos 50. Nossa, fantástico. Obrigada, gratidão por essa oportunidade, pela tua bagagem compartilhada com a gente, pelas dicas e insights. Tenho certeza que vai, assim como me inspirou e me emocionou, tenho certeza que vai acontecer isso com você também. Bom, eu aproveito para pedir para você compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa atingir aí muitos e muitos jovens inspiradores que estão, às vezes, cabisbaixos, desmotivados, e a gente possa levar essa mensagem de motivação, de garra, determinação do Rafael Miralha para além de Santa Catarina. Né? A gente está aqui hoje num lugar maravilhoso, aqui nessa pousada, onde fica o restaurante Urucum. É um lugar lindo. Se você ainda não conhece a Praia do Rosa, vem conhecer a Praia do Rosa. Um lugar que recebe turistas o ano todo e cheio de gente, cheio de carinho, de amor para dar. E eu tenho certeza que você vai encontrar aqui ótimas refeições. E um deles é um dos melhores restaurantes. E o chefe está aqui do meu lado, né? O Rafael Miralha do Urucum. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado. E fica aí um forte abraço e desejo um excelente dia para vocês.